Oh, meu Deus, eu me sentei. E Edson vai responder aqui. Vamos lá. Eu hoje não vou fazer pergunta. Eu só vou agradecer a você, viu? Para mim foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Que grandeza. Vamos lá. Já tem espaço. Quando vocês pensam, O que se acredita? Você falou que o médio de materialização hoje tem cada vez menos. Sim. E acredita-se que isso diminuiu em virtude de quê? Porque hoje a gente realmente vê pouco, né? Médio de materialização. Mais visão, psicofonia, audição, escrita, Psicografia, são os mais comuns. Por que acredita-se que no passar do tempo? Porque na época da codificação kardeciana precisava chamar a atenção das pessoas encarnadas sobre a existência do mundo espiritual. Então, o que chama mais atenção? Fenômenos. Então, coisas que se arrastam, mesas que se levantam, porque tinha que ser chamativo, tanto que no início era aquela festa nos salões da Europa. As pessoas iam como se fosse um espetáculo de mágica. Com o tempo, ao longo dos anos, é que os fenômenos intelectuais, que são psicografia e psicofonia, que você citou, entre outros, foram tomando lugar, porque fenômeno de materialização não estimula muito, não mobiliza muito o nosso lado moral. É muito mais voluntário, porque na mesa levantou a cadeira, o espírito mandou lá para cá, materializou aqui uma flor. Lá passando o caminho era um começo de muita materialização com o Divaldo Franco. Eu não sou dessa época, não, mas me contam. De flores, de coisas assim. Mas com o tempo só os disseram, e psicofonia, psicografia, porque isso estimula mais a leitura, o aprendizado, a reflexão, do que a gente ficar vendo aqui. Mesmo uma pictografia, é lindo ver um quadro mediúnico ser pintado. Mas se não mobiliza na gente pensamentos de moralização, de mudança, de reflexão, fica como se fosse uma coisa artística, bonita, fenomênica e pronto. Então é claro que a prioridade agora são a mediunidade. vai até 1970. E a ordem foi do mundo espiritual. Inclusive, Emmanuel disse a Chico, cessa-se as materializações agora. Inclusive, Divaldo foi curado por um processo de materialização de irmã Chico. Tivemos outros processos de materialização, mas Emmanuel chegou e disse agora cessa. O importante agora é a educação da humanidade, através dos livros e do Evangelho. Então cessou o fenômeno de materialização. Mas foram muitos. Eurípides, Divaldo, Chico foi quem mais materializou, e a senhora Prado trazia muito Peixotinho, né, materializações, com finalidade de cura, tá? Mas foi ordem do mundo espiritual. Aí quando foi em 1968, a última foi 70, Chico encerrou o processo. Por isso. Mas voltando ao processo aqui da língua, que isso é bom, porque às vezes nós estamos na doutrina espírita e não aprendemos a guardar ela, Emmanuel, o Consolador, disse que a maior miséria, né, do cristão espírita está na língua, porque depois que vibra, acabou, e ele se compromete. E aquele processo lá da questão do capítulo 23 das irmãs, inclusive o padre que foi chamado para exorcizar saiu com a batina pegando fogo. Quando pedem ajuda a Kardec vai resolver o problema, ouve o espírito, porque foi inclusive trabalhador da família, que foi muito judiado e humilhado. Exatamente, então eles voltam por causa da língua. E quem manda a mensagem para vocês entenderem que os espíritos não alisam, quando Kardec tentou minimizar a situação, foi São Luís, que chegou e disse não, é do jeito que eu estou falando, porque elas precisam ouvir desta maneira, não alivia nada. Kardec voltou, corrigiu, foi lá e colocou do jeito que ele passou. Você vai discutir com São Luís? Pois é. Isso serve para nós que acham que não, é na lata. É assim que conserta. Então, por conta disso, a gente levanta todos os dias e a gente vai enfrentar desafios. Por conta disso, todos os dias nós somos obsidiados. Porque, assim, tipo assim, a gente tem momentos, né,
Até tá com a língua mesmo, você fala. Então, todos os dias a gente é obsidiada. A Não, gente está todos os assediada. dias assediado. Assediado. Sim. Entendeu? Pode haver na obsessão simples momentos mais assim intensos, mas que com uma obsessão simples você consegue, com a mudança do pensamento, cortar o processo. Mas assediados somos sempre. Assediado. Se você vai se permitir que o assédio passe a um ato concreto, ali já é a obsessão. Você vai Raul Teixeira chama a atenção disso em Diretrizes de Segurança. Vamos ser assediados. A luzinha vai acender. Você, opa, tem alguma coisa aqui. Então você puxa o freio de mão, A escolha é sua. refaz o pensamento, a atitude, conta até 10, porque o assédio é constante pela convivência. Entendeu? As ideias, o que eu penso, o que eu estou projetando para o mundo espiritual, você é assediado por alguém. O encosto de, Fernanda, você não tinha que falar disso hoje não. Cuidado, presta atenção. Fernanda, vamos passar ali no bar, você viu a roupa de fulano ali e tal. Isso é o assédio. Inclusive pela tentativa de fazer o bem. Pois é. Sim, por várias Aí é que tá. razões. Os opositores desencarnados do bem, ele vai chegar em você. Eu ia perguntar isso, a obsessão só acontece por vingança, por ódio? Não, por vários fatores. Pode ser por inveja, por ciúme, porque a gente come demais, ou dorme demais, ou é fofoqueira. Qualquer vício que a gente tem Por no amor, comportamento é obsessão. pode, tem, porque é uma obsessão, no caso doentia. Ele cita no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, né? De Manuel Flamengo de Miranda, ele cita um caso de obsessão de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado, que a gente cita mais desencarnado para encarnado, que é a mais clássica e conhecida. Mas existem várias vertentes. Por exemplo, se eu sou apaixonada por alguém, eu encarnada e a pessoa encarnada, e eu tenho aquele amor obsessivo, possessivo, dominador em cima da pessoa o tempo todo, e ligo toda hora, eu estou obsidiando a pessoa. Mesmo em nome do amor, cadê você? Onde é que você está? Fique comigo, e está com quem? Não pode ficar com não sei quem. Eu estou obsidiando a pessoa. E é encarnado para encarnar. Ou, por exemplo, se eu moro com alguém, pode ser amigo, parceiro, quem for lá, a pessoa desencarna, pode ser um filho, pode ser quem for. Eu não aceito a pessoa desencarnada. A pessoa tem que voltar, eu fico chamando a pessoa, tem que voltar a ver meu filho. E lembro naquela época que eu disse da minha adolescência, minha mãe era meio psicofônica, uma vizinha nossa estava em crises, uma crise de manifestação mediúnica, que a gente chamava de incorporação naquela época, né? E aí minha mãe foi chamada e me levou a ficar orando, porque eu ficava orando nada, eu ficava olhando curioso. Ela me chamava para suporte mesmo que eu dava. Enfim, ela insistia nisso, que eu posso fazer. Mas graças a ela, porque eu sou espírita. Essa insistência. E aí eu me lembro que a mulher estava chorando, entrando em crise histérica, porque o filho tinha desencarnado num carnaval, muitos anos atrás. E ela gritava pelo filho, gritava, não era uma manifestação mediúnica, era uma crise histérica. Volte, meu filho, volte. Aí a minha mãe, como eu disse, era comum a psicofonia fora da casa espírita, na minha frente ela incorporou, que seria a psicofonia, e aí disse, pare com isso, está fazendo seu filho sofrer. Onde está a sua fé em Deus? Ele está bem no mundo espiritual e tal, não sei o que, eu não lembro as palavras exatas, mas deu uma bronca, porque o que Edson falou é que a gente não quer ouvir a bronca, a crítica, não é a grosseria, é a postura austera de mostrar onde é que está meu equívoco, vai dizer, não chore não, vai ajudar numa hora dessa? Então eu disse, pare com isso, está fazendo mal para você e para ele. Então ela estava obsidiando sem querer o filho, é uma obsessão sem querer, mas é. Que diz, venha, volte, fique comigo, isso é obsessão. Você fixa a sua mente, sua ideia em alguém ou em algo. Não é por ódio, não, pode ser, pessoa. mas não é saudável, é? Não. É preciso que a pessoa parta. É como se você tem um filho encarnado e ele diz, vou sair de casa, minha mãe, que eu vou casar, eu vou estudar, não sei onde. Você vai atrás dele agarrada? Alguém é saudável fazer isso? Não vai trabalhar, não vai morar em outra cidade, não vai casar porque é meu filho, é minha filha. Vira uma obsessão, é em nome do amor. As pessoas acham que a gente chama de amor, mas é um amor muito ainda passional. Um amor feito de imperfeição. Mas é muito mais um apego.
Um apego. Aquilo que eu agarro e não solto, porque é meu filho, é minha casa, é meu marido, é minha mulher, é meu objeto. Quando a gente se apega de maneira absorvente, é difícil abrir. Mas a hora de exercitar abrir é agora. A gente não passar o que as nossas companheiras estão passando. Temos. Oi. Rapidinho só. Nessa época agora, você acabou de falar que a obsessão acontece em qualquer faixa etária. Sim. E que os espíritos e corpos de criança são espíritos. Sim. Então ali tem uma responsabilidade. Nessa época agora. Na verdade, na época lá, não agora. Não, Agora eu é estou falando criança. agora. Por Sim. exemplo, as crianças agora têm muitos diagnósticos, TDAH, autismo, Sim. esses tipos de disfunção, não sei se é a palavra correta, tem algum item obsessivo? E como? Pode Tem essa acontecer, influência? pode acontecer, não necessariamente. Eu falo nem porque é uma sempre. questão que hoje é quase pandêmica. Né? Coisas que antes a gente dava outros nomes, hoje é como se fosse diagnóstico. Né? E isso me traz uma certa preocupação. Não é que não existam, mas às vezes o volume é tão grande e esse diagnóstico é feito de uma forma tão ágil que às vezes ali pode também ter uma influência espiritual desequilibrando essa criança, fazendo essa criança ter um comportamento fora do padrão e que essa visão às vezes pouco criteriosa pode estar colocando um diagnóstico quando na verdade aquilo não existe. Eu vou responder aqui algo que a gente estava falando isso aí. Ação perniciosa do materialismo. A ciência materialista. Por que materialista? Porque só vê você a matéria que não se debruçou na realidade do espírito, ela precisa criar nomenclaturas, metodologias. Por isso que a doutrina espírita é parceira da ciência. Obsessão, mediunidade em crianças e adolescentes, vai lhe dar uma resposta. Medicina e mediunidade do futuro, vai lhe dar as respostas. Em cima desse processo. Então você pega a criança, mesmo o autismo, por que os espíritos dizem que o autista não tem defesas? Que a defesa do autista, que são espíritos comprometidos, de certa maneira, por vários fatores, precisa do cuidado espiritual, da asepsia ambiente, justamente para afastar aquilo que eles não têm condição, porque eles estão com o pé aqui ou lá. TDAH, autismo e essas coisas todas que criaram, quando você vai observar, você tem aí 50%, 60% orgânico, o resto espiritual. Principalmente o TOD, né? Exatamente. E hoje a gente vê que existem famílias desestruturadas que por falta desse recurso, às vezes até de botar limite, de educar, então assim, perdeu o limite da criança, porque a criança tem TOD. Não estou dizendo que não existe. O que eu estou dizendo é que se tivesse esse senso da espiritualidade, talvez esse número fosse um pouco menor. Vai chegar o dia. Isso tudo que chegou aí, que está fugindo ao controle da nossa ciência, vai ser estudado brevemente com mais profundidade. Porque a finalidade da doutrina espírita é tratar da realidade espiritual do indivíduo. Quebrar o materialismo. A doutrina espírita tem por função desconstruir a ideia materialista. E o materialismo é isso. Eu vejo tudo pelo âmbito da matéria. E não é. O espírito traz a sua bagagem pregressa. Então, o que eu chamo de TOD, TDAH, o autismo e tal, na nossa visão aqui, a raiz é espiritual. Por que precisou vir naquela condição? Independente de mudanças na evolução das espécies, de características de um funcionamento cerebral diferente, não como doença, mas uma forma diferente de visão de mundo, de pensamento, de lógica, seja como for, isso não muda a terapêutica de educação, de amor, de limites, de disciplina, que na verdade a gente perdeu a mão na educação das novas gerações, independente de diagnóstico disso ou aquilo. A gente saiu de uma fase repressora da nossa geração, da minha, da Jess, de que é a nossa época, que era tudo altamente repressor, não tinha diálogo, é calha a boca e não sei o quê,
para uma fase, depois da década de 60 em diante, de liberação total. Permissividade. Então a gente não consegue o caminho do meio. Então a gente não sabe lidar, a criança tem imaturidade, não consegue lidar com frustrações, pela característica do autismo, do TOD, do TDAH e do próprio ser espiritual. A gente não pode perder a raiz. É isso que Edson está dizendo. Não é desmerecer nenhum diagnóstico, a visionaria do conhecimento da neurologia, principalmente da área do comportamento e tudo, mas entender que é sempre o espírito a raiz de tudo. É sempre o espírito que precisa de amor, de cuidado, de disciplina, de educação, que a gente precisa aprender a dar. Porque se assim não fosse, mesmo aqueles que lidam com as crises das crianças autistas, com as crianças desreguladas, deixaria fazer o que quisesse, e não é o recomendado. É dizer o não, ter aquela posição corporal, de dar o limite, não sei o que, um carro de gente aí ensinando. Por quê? Porque somos seres que precisamos sermos amados, mas também educados. O maior índice. Noções de direito, de respeito, de fraternidade, de valorização da vida que a gente perdeu a mão. Nossos pais tinham mais do que a gente. O maior índice de depressão hoje, inclusive, entre jovens e adolescentes, quando você vai fazer, porque isso é estudo, é pesquisa, o Ian Stevenson provou isso aí, o maior índice de depressão é de depressão exógena. O que é uma depressão exógena? Uma depressão mesológica, uma depressão espiritual. A depressão endógena é a depressão orgânica, aquela que você traz com raízes na sua reencarnação. Se 80% do processo obsessivo é exógeno, está dizendo os fatores morais, espirituais, de crença, de responsabilidade, disciplina, que acontece entre nós, as frustrações. Então leva você à depressão. Quando você vai estudar o processo, simplesmente é de influenciação espiritual. O índice de suicídio crescente tem levado a esse levantamento que os espíritos estão aí colocando. Quando você fala que perdeu a mão, hoje a gente vê até brincando, né? Nossos filhos, né? Dizendo, o meu psicólogo era esse aqui, aí mostra o cinto, mostra o chinelo, e não se sabia, não tem. Isso, na verdade, a gente sai de uma violência que tinha, que era o que se entendia, para uma permissividade total. Para não contrariar a criança não aguenta a frustração, não. Entendeu? Porque, de modo geral, nós não aguentamos. Bem, gente, Fernanda ainda vai para Salvador, viu? Vamos marcar aí uma próxima, viu? Muito interessante. Próxima palestra, vocês vão ter aí os opositores desencarnados dia 15. Pois é, professor Robson vai dar descasque, Robson. E aí a caridade da prece? Não, você é maravilhoso. Muita sabedoria. Paguei. Obrigada pela caridade. Senhor Jesus, esse é o nosso momento de gratidão. Pedindo desculpas pelas nossas limitações, de não podermos alcançar com a complexidade que o tema merece, as questões da mediunidade e da obsessão, mas que pelo menos os ensinamentos de Allan Kardec, os espíritos venerandos, possam encontrar ressonância em nós, para que desenvolvamos a responsabilidade do cuidado com o ser integral que somos, com a nossa saúde espiritual, emocional, mental, não apenas com a saúde física, para que sejamos mais vigilantes no cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos, porque construímos realidade o tempo todo. Ajuda-nos a ter a disciplina, a vontade e a determinação de buscar a conexão com os seus emissários, os queridos anjos guardiães de pessoas, de grupos, de cidades, de países, porque tudo o que eles desejam é se conectarem conosco, para que possamos aprender a amar e a servir. Ajuda-nos
nosso processo de autodescobrimento e autoiluminação, para que a Terra possa alcançar a sua condição de mundo renovado, um mundo novo onde o bem predomina. Tenha compaixão de obsessores e obsidiados, dos enfermos da alma, dos 2 planos da vida, que necessitam tanto do nosso respeito, amor e compaixão. Fica assim conosco, celeste amigo, hoje